estudante de teologia. E hoje estamos com mais um comentário bíblico para você, né? E hoje comentaremos o capítulo 20 do Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Esse é o penúltimo capítulo de todo o Evangelho. No próximo vídeo, nós estaremos comentando o capítulo 21 e aí terminaremos toda esses comentários bíblicos relacionados ao Evangelho de João, tá bom? Mas antes de eu entrar e fazer o comentário especificamente do Evangelho de João, eu quero te convidar rapidinho a duas coisas. Primeiro, entra na descrição do canal, tá? E veja todos os conteúdos que tem ali dentro, tá bom? Faz uma leitura rápida e existem alguns meios de você poder abençoar essa obra. E segundo, existe uma outra forma de você abençoar, que é a parte mais importante, tá bom? Se você não quiser entrar na descrição do canal, tudo bem, tá? Mas se o Espírito Santo tocar no seu coração, vai lá e dê uma olhada nesse conteúdo. Porém, a parte que você mais colabora com esse canal é, primeiro, se inscrevendo no canal e segundo, curtindo, comentando, compartilhando esse conteúdo. Por quê? Se esse conteúdo chegou até as suas mãos, que claro, foi mediante a ação divina que tudo isso aconteceu, mas se chegou até a tua mão, permita que chegue à mão de outras pessoas e possa ajudar e abençoar outras pessoas, edificar outras vidas e principalmente para que o trabalho do reino seja expandido cada vez mais. Tudo bem? Vamos pro comentário de hoje, tá? Hoje, como eu já disse, nós comentaremos o capítulo 20 do Evangelho de João. Ele é bem rápido, tá? Tem coisas aqui que a gente já passou várias vezes. Eu quero só pontuar algumas coisas, porque eu tenho plena certeza que você é um grande conhecedor, muitos de vocês até mais do que eu, sobre o conteúdo do Evangelho de João e do capítulo 20. Mas eu quero pontuar algumas coisas e a gente vem discutindo. O capítulo 20 ele trata especificamente da ressurreição do Cristo. Então ele vai tratar da ressurreição e dessa comissão dos discípulos para poderem iniciar a ação e a obra. Tá? Existem alguns elementos muito importantes que dialogam com o Velho Testamento, tá? E principalmente a maior parte desse conteúdo ele dialoga com a nossa vida, com a nossa situação enquanto igreja. Tá? Mas vamos lá. Olha só. Quando a gente se depara com o capítulo 20, logo no início, os discípulos, homens, vão até o sepulcro. Chegam no sepulcro, a pedra foi retirada. Existe um dos discípulos que ele não fala o nome. Uma das possibilidades é que seja João, né, o próprio evangelista, ou o mentor e condutor para esse proto-evangelista apresentar esse evangelho. E aí o que acontece? O que apresenta é que o outro discípulo, né, o outro que estava acompanhando Pedro, então Pedro e um dos discípulos estava acompanhando, o outro que não é Pedro, não é mencionado o nome dele, não sabemos o nome dele, existe a possibilidade de que seja João. Mas o que acontece? Ele sai correndo muito mais rápido do que João, do que Pedro. Errei. Ele sai correndo muito mais rápido do que Pedro, tá? Passa à frente e chega na porta do túmulo, né? Então ele chega ali na porta, tá? Pedro, ele vem correndo, tá? E o discípulo tá parado olhando para dentro. Pedro passa correndo e vai até lá, tá bom? Existe um símbolo muito importante aqui, né? O discípulo ele acreditou, na hora que ele para na frente do túmulo de Jesus, ele vê as roupas lá dentro e ele acredita naquela mensagem. Pedro passa direto e vai ver o que é que está acontecendo lá. Depois o discípulo caminha e vai até aquele momento. O que acontece é assim, uma das possibilidades é que esse discípulo, né, sempre que é mencionado esse discípulo que não é mencionado o nome, possivelmente seja um símbolo da comunidade. Então a comunidade de Cristo, a igreja de Cristo acredita na sua mensagem, tá bom? Mesmo que não vá e toque os objetos, mesmo que não faça essa imersão, esse contato direto com esses elementos que comprovariam a morte e ressurreição de Cristo, eles não precisam desses detalhes para poderem acreditar. Não é uma fé cega e barata, mas é uma fé onde existe uma base, um fundamento para aquela fé, um ensinamento para aquela fé, e por fim essa fé vai e acontece. Então, é isso que está sendo descrito aqui. Depois os dois saem desse túmulo e correm para avisar os discípulos que o túmulo estava vazio. Eles não veem nada, tá bom? Uma outra coisa, tá?
Haviam algumas mulheres, existem algumas traduções que vão falar algumas mulheres, outras traduções não apresentam algumas mulheres, mas essas mulheres, elas chegam primeiro, tá? Logo no versículo 1 está sendo apresentado. No primeiro dia da semana, Maria de Magdalá foi ao sepulcro bem cedo, quando ainda estava escuro, e viu retirada a pedra do sepulcro. Então, ela foi a primeira aí, né? Foi a primeira aí lá nesse lugar. O Evangelho de João fala somente dela, os evangelhos sinóticos apresentam um grupo de mulheres, então existe sim a possibilidade de que tenha ido várias mulheres lá. E aí essas mulheres veem o sepulcro vazio, tá? Volta e avisa Pedro, tá bom? E aí Pedro vai e acontece tudo isso que eu já mencionei. Só que existe um ponto muito importante. Primeiro são as mulheres que vão lá ver o sepulcro. Os dormiô que estavam lá dormindo, igual eu há pouco, e não foram lá ver o local. Primeiro detalhe é isso. Existe um outro detalhe que vai acontecer agora. Quando eles voltam para lá, ela já estava ali na porta chorando, tá? E aí, como acontece aqui no versículo 6, no versículo 5, olha só. Tendo se inclinado, viu os panos de linho depostos, e todavia não entrou. Tá? Isso é a respeito do sujeito que não se sabe o nome. Versículo 8. Então aquele outro discípulo que tinha chegado primeiro também entrou no sepulcro, que é o caso do momento anterior. Tá bom? Vamos lá. A partir do versículo 11 começa a contar essa história do acontecimento e do contato que Maria Madalena teve, ou Maria de Magdalá, teve com Jesus. Olha só. Maria, porém, ficou ali, e em frente ao sepulcro, ao lado de fora, chorando. Ela estava chorando do lado de fora. Enquanto chorava, inclinou-se para o sepulcro, olhou para o sepulcro e viu 2 anjos em vestes brancas, sentados no lugar onde tinha sido colocado o corpo de Jesus. Então, aqueles discípulos possivelmente tenham entrado, Pedro tenha entrado, não visto nada, Maria estava ali chorando e os anjos já estavam sentados. Eu duvido que esses anjos tenham saído, tá? Eu acredito que eles estavam lá, mas eles ainda não tinham conseguido ver esses anjos sentados lá, né? Então, basicamente, é isso que veio apresentado. E existe um ponto muito interessante aqui. Eles estavam sentados à cabeceira e aos pés do local onde Jesus estava deitado. Aí, os anjos perguntam para Maria por que ela estava chorando, tá bom? E aí existe um momento que chega um ser atrás dela e fala com ela. Ela pensa que é o jardineiro, tá bom? Ela pensa que era o jardineiro do local, tá? E aí ela fala para ele: Senhor, se tu levaste, diz-me onde o puseste, irei buscá-lo. Então ela não tinha a ideia de que tinha sido ressuscitado, mas que tinham tirado o corpo dali, e ela supõe que atrás dela estava um jardineiro. Quando a gente vê essa palavra jardineiro, a gente já começa a ter uma outra leitura sobre isso que está acontecendo aqui. Eu acredito que o evangelista não colocou a palavra jardineiro à toa. E se colocou à toa, foi por inspiração do Espírito que ele coloca. Por quê? O primeiro pecado acontece no jardim. Jesus Cristo é confundido com o jardineiro. E o jardineiro faz o quê? O jardineiro, ele organiza, ele melhora, ele faz um trabalho de melhoria no jardim. O jardim que tinha sido profanado por causa do pecado, naquele momento esse jardineiro estava organizando e reorganizando esse jardim. Tá? Então eu acredito nessa colocação do objeto aqui. Jesus Cristo era o jardineiro? Sim, Jesus Cristo era o jardineiro, mas não de um jardim simplesmente profano, tá? Mas colocando esse jardim secular, sendo ele o espaço onde a revelação de Deus se mantém. Ou seja, a revelação de Deus acontece no momento, no espaço-tempo presente, tá? E faz uma conjunção com a história humana. Então Deus se revela na história humana. E dessa forma, nesse momento, Jesus Cristo vem nesse jardim para poder mudar a realidade dessas pessoas. Abrindo um parênteses aqui.
Você já convidou o jardineiro para entrar no jardim da tua vida, do teu coração, para poder reorganizar toda a bagunça que foi construída ali? Tá? Uma bagunça que toda a história nossa pessoal acontece, mas ele espera poder entrar nesse jardim para poder fazer toda a reorganização e a arrumação desse lugar, tá bom? Então permita nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que o jardineiro adentre, eu acho bonita essa palavra, né? É legal. Adentre esse, e a gente acha bonita a palavra e não consegue falar certo. Permita que o jardineiro adentre esse jardim e faça a transformação da sua vida, da tua alma e de todo o teu ser, tá bom? Vamos avançar, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Pronto, beleza. Então, quando a gente avança aqui, a Maria olha para ele e fala Rabuni, ou seja, mestre ou rabi, tá? Então ela usa essa palavra que no hebraico é Rabuni. Acredito que no grego seja rabi, né? E para nós é grego. Para nós é grego. Para nós é mestre, tá? Quando chega no versículo 17, existe um ponto bem interessante aqui. Disse-lhe Jesus, não me detenhas. Essa palavra detenhas no grego vai ser não me segure, tá? Ele está mandando que ela não segure ele e não toque nele, por causa de duas coisas. Primeiro, não segurar para atrapalhar a ida, e segundo, para que o que acontece? Mesmo que Jesus tenha morrido e tenha coberto os pecados, nós ainda não fomos transformados, então não podemos tocar de qualquer jeito naquele momento no Cristo antes de se apresentar, por causa de todo esses elementos profanos e pecadores, pecaminosos que existem em nós, né? Eu acredito que seja nesse sentido. Tá bom? Então ele vem e fala, não me detenhas, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, aos seus irmãos e dize-lhes, subo ao meu Pai, subo ao meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, meu Pai, seu Pai e meu Deus, teu Deus. Nesse ponto a gente começa a encontrar um outro ponto aqui. Primeiro, as primeiras a chegar no túmulo foram mulheres. A única mulher que vê os anjos lá é Maria. E ela consegue ter o primeiro contato com Cristo. Eu duvido que Jesus Cristo não estava ali perto e não tenha conseguido ver eles. Eu duvido que os anjos não estavam ali. Mas as únicas que conseguiram ver foram as mulheres. Detalhe, as primeiras comissionadas para poder levar a mensagem do Cristo foram as mulheres. Inclusive foi Maria de Madalena. Aí a gente começa a fazer uma outra leitura aqui e até levantar uma questão aqui dentro. Né? Por que é que as mulheres têm tanta limitação para fazer ações dentro da igreja? Por que as mulheres têm tanta limitação em relação a várias comissões dentro da igreja? Né? Existem igrejas, e eu já passei por igrejas, que causam tanta pressão nas mulheres, impedem tanto essas mulheres a viverem uma vida ministerial dentro da igreja, e quando a gente vê Jesus Cristo, ele foi o primeiro a comissionar a Maria Madalena a levar a mensagem para os apóstolos. Então a apóstola dos apóstolos foi de fato Maria Madalena. Porque se Jesus é o primeiro, comissiona primeiro uma mulher, e tem o primeiro diálogo com uma mulher depois da ressurreição, por que a gente limita tanto o desenvolvimento das mulheres? Eu suponho, e eu tenho plena certeza, que são fatores sociais e fatores biológicos. É claro que no momento onde a gente não tinha tantos avanços da medicina como a gente tem hoje, e para proporcionar um bem-estar da mulher durante o período do mês dela, tenha sido organizado que a mulher não assumisse encargos, porque estando ela num período, vou usar a palavra de resguardo, tá? Nesse período do mês, estando ela nesse período, ela tinha que ficar mais reclusa porque não tinha alguns objetos de higiene que hoje nós temos. Então, por causa disso, isso não pode mais impedir o crescimento da mulher ministerialmente dentro das comunidades. E eu estou dando mesmo o meu ponto de vista aqui dentro, e é o que a palavra tem me apresentado. Uma outra questão por causa da comissão daqueles sujeitos em sociedades totalmente machistas, Jesus Cristo tenha comissionado só homens por causa disso. Tá? Então, ambientes que a mulher não podia trabalhar, não podia viver, como que ela ia comandar uma obra com várias pessoas? Então, eu acredito totalmente,
a minha leitura bíblica em relação a isso. Existia um problema social. E como eu justifico isso? Quando a gente olha para Jesus falando sobre o divórcio, que o homem podia dar carta de divórcio, ele vem e fala, no princípio não era desse jeito, mas passa-se a ser dessa forma por causa da dureza dos vossos corações. Então, por causa da dureza dos corações de muitas comunidades, existe todo esse impedimento para que as mulheres cresçam dentro da vida ministerial da obra. Tá? E aí você vai falar, lançar a tradição e tudo mais. Quando a gente vê a postura do Papa Francisco, tá? Quando a gente vê a postura de vários líderes da Igreja Católica dentro da história da Igreja Católica, a gente vê que muitos deles tiveram essa sensibilidade maior por aceitar as mulheres numa vida um pouco mais tranquila dentro do ministério e dentro da obra. E mais, né? A gente encontra momentos onde as mulheres, de fato, elas conseguiram manter a tradição muito melhor e com muito mais comprometimento do que os homens. E hoje, quando a gente olha para as nossas comunidades, a gente vê uma postura, uma presença feminina muito melhor. Claro, mas não vamos falar sobre isso. Mas muito maior. A presença ela é muito melhor numa dedicação e tudo mais, e a presença é muito maior em relação a indicadores, em relação a número e quantidade de mulheres dentro da igreja. Então, quando a gente vê dentro desse texto, a gente percebe que primeiro foi a mulher comissionada. Quando a gente começa a olhar o comportamento das mulheres na história da igreja e também nas nossas comunidades, a postura da mulher é muito melhor e muito maior do que a dos homens. E por fim a gente encontra posturas dentro da história da igreja e também dentro da patrística, a gente vê posturas limitando o crescimento das mulheres, porque se elas crescessem tanto, com certeza tiraria o lugar de muitos homens que ficam acochambrando e levando a vida de qualquer jeito. Lida com a obra de Deus de qualquer forma, depois quer ficar usando a Bíblia para ficar justificando um péssimo comportamento deles. Eu faço desse jeito, mas eu sou homem. Pô, peraí, meu irmão. Peraí, comece a entender muito bem a história da igreja, as funções sociais e faça uma leitura de verdade da Bíblia e para de ficar limitando o crescimento da obra, tá? Então, é basicamente isso. Hoje eu vejo assim, mulheres que são casadas com homens que não têm um bom posicionamento na obra, e a mulher trabalha demais, mas o homem tem a titulação ministerial e a mulher não tem uma titulação ministerial, e quando tem é uma titulação menor do que a dele. Ela trabalha mais do que ele e por fim ela tem uma titulação menor do que a dele. Então a gente começa a olhar essas coisas e ver uma segregação, uma injustiça e um péssimo comportamento dentro das nossas igrejas. Vou parar por aqui, mas tem muito mais coisa ainda para falar. Postura, por exemplo, de alguns papas na história da igreja que vem e coloca essa limitação dentro, papas e bispos, colocando essa limitação em relação às mulheres, mas tendo um péssimo comportamento de homem de Deus. Tá? Um homem de Deus tendo um péssimo comportamento. Mas vamos avançar. Olha só, quando a gente vai avançando um pouco mais, a gente vê claramente isso. Ela foi comissionada, levou a mensagem para eles. Quando eles chegaram e explicar para eles que Jesus Cristo ia e voltaria. Quando chegou a tarde, tá? Olha só. Quando chegando à tarde, eles estavam dentro do lugar que lá esperavam. Olha só, é melhor ler, né? Já que você não sabe, né, filho? Vamos ler. Olha só. Estando as portas trancadas do lugar onde estavam os discípulos por meio dos judeus, veio Jesus e colocou-se de pé no meio deles e disse-lhes, paz a vós. Ou seja, quando chega a tarde, a porta trancada e Jesus Cristo aparece dentro daquele lugar. Quando a gente vê Jesus Cristo aparecer dentro daquele lugar, a gente começa a ter uma outra leitura aqui dentro. Primeiro, a porta da casa estava fechada e Jesus Cristo entra dentro daquele lugar, tá bom? Quando a gente faz a leitura disso, a gente pode relacionar com a psicologia, por exemplo. O que acontece? Quando uma pessoa vive vários transtornos, vários problemas, ela começa a se fechar dentro de uma carapaça. E para entrar nessa carapaça, para entrar nessa proteção que a pessoa construiu, só com um grande poder e com uma grande ação. E aí o que acontece? Jesus Cristo, mesmo que eles estavam enclausurados dentro daquele lugar, Jesus Cristo, mesmo com as portas fechadas, entrou nesse ambiente e pôde ali dentro
levar a mensagem e se revelar para eles dentro daquele lugar com portas fechadas. Naquele momento eles estavam com o lugar com as portas fechadas. Hoje, nesse momento, nós podemos fazer a leitura, sendo este o lugar fechado, as portas do teu coração. Então, pode ter a porta que tiver, mas Jesus Cristo pode entrar e fazer uma transformação concreta e completa dentro da tua vida. Quando a gente avança um pouco mais, a gente encontra um outro ponto, a figura de Tomé. O que acontece na figura de Tomé? A porta está fechada, Tomé está do lado de fora, tá? E depois Tomé entra. Quando Tomé entra, a gente vê dois pontos. Primeiro, a falta de fé faz com que a gente se separe das igrejas, tá? Se separe da igreja, quer dizer. A igreja de Cristo, para a gente fazer conexão com a igreja de Cristo, a gente precisa da fé. Só mediante a fé a gente consegue fazer conexão com a igreja de Cristo. Segundo, tá? Segundo, você nunca vai conseguir ver Jesus Cristo se você não estiver dentro da igreja. Da igreja não instituição, da igreja corpo de Cristo. Quando a gente está junto com a igreja, a gente consegue ver Jesus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então é isso que está apresentando. Tomé, por desacreditar, não conseguiu ver Jesus, tá bom? E Tomé, por não estar junto com a igreja, não conseguiu ver Jesus. E Tomé, por desacreditar, tá? Construiu uma separação entre ele e a comunidade. Ou seja, a divisão de uma comunidade pode acontecer de você e a comunidade pode acontecer por causa da falta de fé. Avançando mais um pouco, a gente chega a gente chega no versículo 19, tá bom? E a gente já passou o versículo 19. Existe um ponto aqui no versículo 22. Olha só o que está acontecendo no versículo 22. No versículo 22, Jesus Cristo está com todos esses menos Tomé e ele sopra, né, nesses sujeitos, tá? Então estão os 11 discípulos, os 10 discípulos ali no meio e Jesus vem e sopra. O sopro, a palavra sopro em hebraico é ruá. Talvez aqui o evangelista tenha posto ruá e não pneuma. E não pneuma ou alguma outra palavra que falasse sobre a figura do Espírito Santo, tá? Então, possivelmente, eu estou pegando uma Bíblia traduzida em português, então eu não sei a palavra que está escrita. E detalhe, foi um erro meu, eu deveria ter visto isso, tá bom? Mas então, Jesus Cristo sopra, então Jesus Cristo coloca o ruá, coloca o Espírito neles. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente percebe que no jardim, tá? No jardim, eles cometeram pecado, tá bom? E teve um problema na construção humana. E também no jardim, Deus fez, Deus, Jesus, o Espírito Santo, os três, fizeram a produção do homem e da mulher, e ali ele sopra nas narinas de Adão, tá? Então, esse sopro que ele soprou em Adão, possivelmente é o mesmo sopro, mas é o mesmo símbolo desse sopro de Jesus. Então, enquanto lá Deus soprou para trazer vida para aquele boneco de barro, nesse momento Jesus Cristo sopra para que eles consigam ter um relacionamento melhor, a presença do Espírito Santo na vida deles e consiga criar uma igreja a partir deles. Ou seja, todo procedimento e todo experimento de criação na ação de Deus é através do sopro, através do ruá, é através do Espírito Santo. Então, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, permita que as portas do teu coração estejam abertas para que a presença do Espírito Santo flua dentro da sua vida, tá bom? Quando a gente avança mais um pouco, a gente começa a chegar bem quase no final, tá bom? Aí Tomé se encontra com eles, tá bom? No versículo 26, a gente vê Tomé junto com o grupo. E junto com o grupo, Jesus Cristo se apresenta. Então, prova-se o que eu acabei de falar sobre você só consegue ver Jesus Cristo dentro da igreja. Não da igreja instituição, mas da igreja de Cristo. E detalhe, não tem como você ter um relacionamento com a igreja de Cristo se você não tiver um relacionamento com a sua comunidade. Tá bom? Então, essa é a situação que acontece. E quando Jesus Cristo conversa com ele, fala mais uma das bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Tá? Quando a gente chega na parte final desse ponto, tá? A gente encontra no versículo 31. Estes foram os escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Nós só temos vida através da morte
do Cristo, do sangue dele dentro das nossas vidas e do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Detalhe, nenhum desses símbolos podem fazer alguma coisa dentro da nossa vida se nós não acreditarmos e permitirmos que nós sejamos iniciados nesse mistério, uma vivência mistagógica com Cristo. Se a gente não tiver essa relação, não conseguiremos ter uma boa vida e um bom relacionamento com Deus. Estamos chegando no final do capítulo 20, tá? E nesse momento eu quero só dizer uma coisa. Não seja o último a ver o Cristo. Você não vai ser o primeiro, mas permita vê-lo, tá? Tenha um bom relacionamento com a sua comunidade, tenha um bom relacionamento e busque a presença de Deus na tua vida. E se permita ver e ter um bom relacionamento com Cristo. E detalhe, muita gente vai desacreditar da tua experiência de fé. Até os crentes, até o povo da sua igreja, da sua comunidade, do seu grupo religioso, independente da sua religião, ele vai desacreditar de muitas das suas experiências com o Deus, com o nosso Deus e com o seu Deus. Com certeza ele vai desacreditar, mas entenda, permita que a tua fé tenha um bom relacionamento com as nossas divindades, com a sua divindade e eu com a minha divindade. Permita que o teu relacionamento seja um relacionamento verdadeiro e real, tá? Independente de religiões, eu não estou colocando placa aqui dentro. Eu só estou te falando para você fazer o quê? Permita que o teu relacionamento com Deus seja um relacionamento verdadeiro. E principalmente, permita que esse relacionamento abra uma vida mística de um comportamento e de uma realidade, de um crescimento constante, né, no seu relacionamento com Deus, tá bom? Terminando essa parte, eu quero simplesmente te convidar a se inscrever nesse canal, curta, comente. Se você não gostou de alguma coisa que eu tenho falado, comenta também, para que eu possa, né, entender, melhorar. E se eu não concordar com alguma coisa, você vai ver um comentário rápido e possivelmente um vídeo explicando por que alguma coisa eu tenha falado aqui dentro, tá bom? E eu quero simplesmente, tá? E sempre, eu quero simplesmente ter a possibilidade de ser obra de Deus, né? De ser funcionário de Deus, de ser servo de Deus, para poder edificar cada vez mais a tua vida. Ajuda esse canal, leia a descrição desse vídeo, abençoe esse canal compartilhando, curtindo e comentando. E também, se tiver alguma coisa que você queira, algum produto que você queira dentro da descrição desse vídeo, toma posse disso, para que possa ajudar a abençoar a minha vida, abençoar esse canal e que todos nós possamos crescer sempre na graça e no conhecimento, porque a obra de Deus são poucos os ceifeiros, mas seja um ceifeiro preparado para poder propagar cada vez mais a obra e a mensagem do nosso Mestre.